Prazer imenso entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadores, aqui na cidade de Taubaté e em todo o Vale. Momento de Decisão é um programa que é voltado não só aqui para a região de Taubaté, mas abrange todo o Vale do Paraíba e também através do YouTube nós temos esse programa sendo escutado em toda a região do Brasil afora. Então, para nós aqui da TV Cidade de Taubaté é um prazer imenso. E hoje, caros ouvintes e telespectadores, eu, Valquíria, psicóloga, terapeuta de família, de casais, de jovens, hoje para mim é um momento muito especial, porque além de estar com esse óculos, eu vou estar conversando com uma jovem e vamos falar de questões de juventude, de jovens. Para falar com jovens, crianças, eu sempre prefiro ir com os meus pacientes, eu prefiro estar sem o óculos ou então com óculos claro, que eu digo sempre, olhar olho no olho. Aliás, essa é uma técnica que nós usamos dentro da psicologia, em que nós fazemos muitas vezes um trabalho de grupo. Eu peço às pessoas que se enturmem em dupla, e olhem cada um no seu, tirando o que você percebe do olho do colega, do parceiro. Muitas vezes você consegue perceber alegrias, amor, paciência, ou às vezes consegue perceber tristeza, ódio e outras coisas mais. Então é uma técnica que nós utilizamos em dinâmicas de grupo e também de olhar sempre nos olhos da pessoa quando atendemos. E hoje, caros amigos, telespectadores, irmãos, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma jovem muito bonita, por sinal, muito querida, iluminada, que é a Gabriela. É um prazer estar contigo, Gabriela Castro de Paula. Castro de Paula. A Gabi, que eu chamo também como Gabi. A Gabi é uma jovem que veio para nossa família já há muitos anos. Ela vai completar seus 15 anos agora, dia 15 de agosto. E ela veio e foi assim, agraciada com o meu irmão, que foi seu padrinho de batismo. O Augusto César, o Guará, daqui da TV Cidade, também da Difusora de Taubaté, teve esse prazer, essa luz de ser o padrinho de Gabriela. Então, eu conhecendo Gabriela, eu resolvi fazer um programa de jovens, falando jovem, sabe, sobre tudo que se passa entre os jovens. É lógico que não vai dar para falar sobre tudo, mas algumas situações. E hoje Gabriela está aqui conosco na TV Cidade. É um prazer imenso. O prazer é meu. E Gabriela, conta um pouquinho de você, desse seu momento. Você estuda, você está na 9ª série. Isso. Eu gostaria que você falasse da sua escola, o nome da escola, alguns professores. Escola Juvenal, da Costa e Silva, aqui na Independência mesmo. No bairro da Independência, aqui na cidade de Taubaté. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus colegas, os colegas tanto da classe, você está na 9ª série, e da classe e também colegas mais próximos a ti. No geral, mais especificamente da minha sala, todo mundo estuda junto há muitos anos. Então, desde o prézinho da escola, tá a mesma turma junto. Então, assim... Desde jovenzinho. Desde muito jovem. Algumas pessoas nesse meio tempo entraram como alunos novos na nossa sala, só que todo mundo é muito
acolhedor no geral. Então todo mundo conversa com todo mundo, mesmo que cada um tenha seu grupo, sabe? Sim. Então todo mundo se ajuda caso precise de alguma coisa e os professores se incluem nisso. Quando você fala dos professores, você Sim. tinha comentado comigo anteriormente que tem professores de filosofia, de diversas matérias, e que o de filosofia é muito próximo, é muito amigo de vocês. Sim. Fala um pouquinho dessa relação. Ele atua como professor há muitos anos em várias escolas do Vale do Paraíba. E ele é um professor de filosofia que ele é muito querido por todo mundo porque ele trabalha de forma muito sincera. Então, ele é bem isso que a senhora falou, de ser bem olho no olho, de conversar bastante. A matéria dele em si faz com que ele se aproxime mais dos alunos. E ele nos dá aula há muito tempo, desde, sei lá, o 3º ano, o 4º ano. E agora a gente vai para o 9º. E Gabi, eu vejo assim, o professor... quando eu comento relação entre professor e aluno, tem que ser muito próximo. Além de você lecionar, de você dar aquela mensagem, você tem que ser muito próximo dos alunos, de todos na escola. E muitas vezes, através do professor, ele compreendendo o problema do aluno, ele passa a ser mais que um professor, ele passa a ser uma pessoa muito amiga daquele aluno, não é? Sim. Eu tenho essa boa relação com a maioria dos meus professores, todos eles. E isso é muito importante, caros amigos telespectadores. Eu dei aula na FMU, na cidade de São Paulo, na questão da universidade, e também na Paulistana de Ciências e Letras, na Vila Mariana. Então eu dei aula e eu conheci os meus, todos ali os alunos e os problemas, as dificuldades, e nós tentávamos ajudar, porque o verdadeiro professor é aquele que passa a mensagem, o ensinamento, mas também uma pessoa humana, uma pessoa que busca na escola fazer com que o aluno cresça enquanto pessoa, não é mesmo? Sim. Eu sinto isso em você, porque o jovem gosta muito de uma relação, como você disse, é uma relação assim muito próxima. E o jovem é como a criança, eu também sou terapeuta de crianças há muitos anos, e eu vejo assim, a criança gosta dessa relação de verdade, olho no olho, de falar sempre as verdades e não mentiras, e não falsidade. Então o jovem, as crianças, eles são muito assim autênticos, são muito sinceros. E isso realmente é algo que me estimula muito em meu trabalho de grupo com jovens. Quando eu tive um trabalho com jovens excepcionais na PAI, eu realmente fiquei encantada, porque o ensinamento que eles passavam era realmente essa troca de informações, era de uma sabedoria. Você vê no excepcional, são seres iluminados, seres assim que você percebe que eles estão passando aqui por esse mundo como excepcionais, mas são seres realmente muito especiais, muito queridos, pessoas que têm consigo um lado muito humano. E isso eu encontro em você nessa questão do lado humano, porque você é uma jovem que você perdoa tudo, não é, Gabi? Sim, eu tenho uma grande facilidade em desculpar a pessoa e perdoar mesmo, que eu acho que isso é muito necessário e importante. E esse perdão, caros amigos e telespectadores, até eu vou fazer um programa falando sobre o perdão. Nós que trabalhamos com relações humanas, trabalhamos dentro da psicologia e espiritualidade, nós sabemos o quanto é importante o perdão, o quanto é importante a pessoa se desculpar. Ela cometeu uma falha, desculpa, professor, não era isso bem que eu queria. E como professor também
tem que estar numa postura, uma posição horizontal. Hoje, aqui no momento de decisão, eu havia sugerido, antes do início do programa, que nós fizéssemos o programa assim, sentados no chão. O jovem gosta muito de sentar no chão, ou em almofadas, ou no puff. Nós temos o puff aqui na TV Cidade. E essa foi a minha sugestão, mas a sugestão da minha grande amiga, a Gabi, ela preferiu ficar sentadinha na cadeira, numa poltrona, e pediu que fosse dessa forma. Não queria sentar nem no chão, nem no puff, mas essa sugestão partiu de mim, porque eu sempre conversei com jovens, nos meus grupos de jovens, nós sempre sentamos no chão em almofadas ou então em poltroninhas, porque parece assim que o jovem gosta de se sentir solto, à vontade. E eu aqui, através dessa mesa, dá a impressão de um professor, uma professora, e não é o caso. Aliás, na sala de aula, com os alunos, eu sempre trabalhei com muitos grupos, e grupos em dinâmicas de grupo, e grupos grandes até. E eu sempre gostei dessa relação próxima com o aluno. Como que você vê isso na sua escola? Como eu disse, todos os professores eles são muito receptivos com quaisquer que forem os alunos. Mas tem algumas salas em específico que tem mais uma dificuldade em se enturmar com os alunos e tal. Mas isso é uma questão de tempo mesmo. Porque a abordagem do professor é muito importante para a forma que os alunos vão reagir. Sim. Isso eu me incluo. E assim, nesse ano, grande parte dos meus professores mudaram. E todo mundo achou que fosse ser difícil a adaptação com os novos professores. Com novos professores, tá? Porque a gente estava com os mesmos professores há um bom tempo. Sim. Então essa mudança foi meio difícil. Mas, posso falar os nomes dos professores? Pode. A minha professora Camila, de História, eu amo ela é uma mulher, assim, admirável. Professora Camila, de História. De História. Isso. E o professor André, que é o de Filosofia, eles são meus professores preferidos, que sempre... Professor André, de Filosofia. Que sempre que tem oportunidade eles sentam, conversam. Principalmente a professora Camila, que ela é nova na escola, mas ela já começou com uma super boa impressão de todo mundo e todos ali gostam dela. Ressalta também a minha professora de português, a Eliana, que ela tem um jeito específico dela, mas que todo mundo gosta também. E assim, no geral, todos os professores, eles são incríveis. Muito incríveis. Isso é muito importante. E eu sempre digo a todos, Gabi, como o estudo, como é importante a escola, a relação entre professor e aluno, como é importante. Aliás, você me relatou que você ama leitura, que você gosta de livros, sim, gosta de leitura. Aliás, você ganhou um livro desse. Ganhou, e eu espero que você goste, que aprecie. São vários livros, esse é meu último lançamento, né? E como o livro ajuda a pessoa a crescer, não é, Gabi? E ajuda de diversas formas, tanto na questão da escrita mesmo, na questão da fala, de pronúncia, no geral ajuda muito. E assim, a questão da leitura, ela é muito extensa. Sim. Então ela não se limita a uma coisa só. Então tem livro para tudo quanto é gosto, estilo de leitura, e isso é muito bom. Muito. Eu vejo assim, a escola, bom, eu sempre amei estudar em escola. Eu, Valquíria, sou assim, até meio difícil de estar falando, ou fácil, porque eu sempre amei o estudo. Até eu lembro minha mãe dizendo assim, você sai da escola, chega em casa, dá uma ajudazinha pequena, mas já vai direto para os livros, para os cadernos, e você ama estudar, e realmente os livros parece que eles abrem um caminho na sua vida, não é? Sim.
Logicamente que uma criança vai partir mais por uma questão de livros mais infantis, tanto que o próprio Taubaté é conhecido por isso. Por Pela causa de literatura Monteiro infantil, Lobato. por conta de Monteiro Lobato. Mas a partir de uma certa idade, eu acho muito legal as pessoas começarem a ler e ler coisas que vão agregar de alguma forma na nossa vida. Porque assim, a questão escolar e isso tem muito em comum. Porque o objetivo da escola, muitos professores já me falaram também, que é fazer com que os alunos criem uma opinião política própria para que não deixem ser tipo manipulados e, sabe, serem forçados a algo que eles mesmos não acreditam. De acordo com a sua personalidade. E percepção mesmo do mundo. Percepção de mundo, Sim. de realidade. E o que eu vejo nessa idade que você atravessa, Gabi, é a questão assim de um conflito existencial. Sim. Que você começa a questionar a vida, a família, o porquê de estar aqui, a razão de você estar viva, a questão da violência. Os jovens se preocupam muito, às vezes parece que não, mas muitos jovens se preocupam com a violência, às vezes na família, problemas ali que eles vivenciam e também fora de casa, né? Essa questão de guerra, revolução. Então o jovem fica intrigado com relação a isso. São muitas perguntas, né? São. E eu acredito que, na minha percepção, a religião entra muito nesse tema. Porque, querendo ou não, o que a gente parte muito dos princípios religiosos que a gente segue, ou não. Sim, e sim. assim, buscar uma religião, principalmente nessa idade, uma filosofia de vida, às vezes até uma forma de pensar, procurar filósofos que respondem alguma dessas perguntas é muito necessário. Ajuda. Aí, ajuda a você não entrar numa crise existencial que pode gerar uma grande ansiedade, que também é outra coisa que aparece muito nessa idade, que é isso da ansiedade, do pânico, e buscar uma religião, conhecimento nessa fase é muito bom. Muito, muito importante, porque gerando a ansiedade, o transtorno do pânico, a angústia, os medos. Por exemplo, o jovem nessa faixa que vocês estão agora começa a questionar a questão da sexualidade, né? É um ponto que eu vejo muito entre os jovens. E eles começam a questionar, sabe, de ser assim ou não, e de relação sexual, começa a questionar como eu vim e como que eu vou estar agora se eu arrumar um namorado, um acompanhante, um ficante, né? Vocês hoje falam em ficante, não é? E é interessante, até os jovens me questionam, porque como vocês estão vendo essa flor aqui, que é uma rosa que eu ganhei, até uma rosa maravilhosa, de um perfume muito gostoso, essa rosa lembra muito essa questão do amor. Quando nós falamos do amor, não só o amor incondicional, que é o amor a Deus, ao ser humano, a todas as pessoas, independente de raça, credo, religião. Esse amor incondicional existe, é o amor que Deus passa ao ser humano, esse amor à mãe natureza, e além do amor incondicional, o amor a dois. Então muitos jovens, quando eu falo em meus livros, né, que esse amor existe, muitos jovens questionam, sabe, Gabi? E eles falam assim, Valquíria, você fala do amor, né, essa questão do amor a dois, né? Mas nós não, como jovens, eu acho que isso não existe mais. Isso está assim nos livros, nas músicas, nos poemas, nas poesias, composições. Eu te pergunto então, Gabi, existe o amor a dois? Eu acredito que sim. Eu também, eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei, além do amor incondicional, que é o amor que nós temos pela mãe natureza, ao ser humano, a Deus, eu sempre acreditei no amor a dois. E eu acho que nós devemos cultivar aqui dentro de nós e nunca perder de vista.
porque hoje a pessoa está sozinho, mas amanhã ninguém sabe. De repente você pode encontrar uma pessoa amiga e de repente através de uma amizade se transforma em amor, não é? Sim. Eu acho que a gente tem que desconstruir essa ideia de que o romance existe só em livro, em filme. Porque pode sim acontecer na vida real, só que não é muito falado, porque a gente é mais acostumado a ouvir sobre decepções, sobre conflitos. Então essa questão de fazer dar certo deixa um pouco de lado. E principalmente também que prejudica essa ideia é a internet em si. A internet? Sim. Então fala um pouquinho dessa questão da internet. Eu acho que assim, a internet, a tecnologia, ela é muito, muito importante em vários sentidos, só que assim como qualquer outra coisa, tem que ser usada com equilíbrio. Com muito equilíbrio. Querendo ou não, as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, que podem falar o que quiserem, postar o que quiserem, sem ter consequência alguma. Mas isso pode afetar diretamente as pessoas que estão assistindo aquele conteúdo. Então, assim, por diversos fatores, essa questão de pensar que não existe o amor e toda uma relação, até mesmo com o amor próprio, ela acaba sendo muito prejudicada por conta mesmo dessa questão da internet. Isso que você fala é tão importante, Gabi, porque eu vejo jovens e quando eu converso com os pais, eles dizem assim: Valquíria, nossos filhos não têm mais tempo pra gente, só tá ligado no celular, no computador, pela internet e não tem mais tempo pra gente dialogar, conversar. E esse diálogo entre os jovens é tão importante, né, Gabi? Fala. Porque na internet a gente consegue as mesmas informações que a gente conseguiria com uma conversa. Só que as informações que a gente consegue na internet nem sempre são boas. São adequadas. São adequadas. E acredito que uma conversa pessoalmente com uma pessoa mais velha, que tenha mais conhecimento, seja muito melhor e que você tenha mais liberdade de perguntar. Sim. Dessa coisa mesmo de olho no olho que você falou, do que procurar na internet e receber aquela informação de forma não tão boa. Desencontrada. Realmente. Porque existem informações, a internet eu vejo assim como forma de pesquisa, de conhecimento, é fundamental, é muito importante. Mas quando entra algumas questões assim eu diria assim, fofoquinha, fofoca, e às vezes algumas pessoas que querem aparecer e acabam deturpando aquele assunto, que é um assunto sério e bonito de se refletir, de conversar, acabam desviando de uma outra forma. Então, aí realmente, caros amigos, jovens, irmãos, é muito contraproducente, é ruim. É ruim. Às vezes você vai falar de relacionamentos, ou você vai falar da questão do preconceito, né? E aí entram alguns probleminhas e as pessoas deturpam alguns assuntos, não é? Sim, isso é muito pejorativo. E eu vejo assim, nós temos que usar a internet, usar o vídeo, usar o celular, mas de uma forma comedida. E eu digo sempre aos pais, saber colocar os limites. Isso tem que existir. Aquela pessoa que passa o dia todo com o celular e que não dá atenção, ou às vezes nem se alimenta direito, não tem tempo para o almoço, para o café, e já às vezes passa a noite com o celular. Então eu digo sempre aos pais, aos professores, tem que haver um limite, entende? Isso pode, isso não pode, isso deve ser, isso não deve ocorrer. Por quê? As pessoas acabam, muitas vezes elas entram em depressão porque se distanciam das famílias, se distanciam dos irmãos, dos amigos, se distanciam dos pais, dos professores. É quando aquela pessoa, aquele jovem busca, eu quero ficar no meu quarto, só no meu quarto. E ali fica na internet,
fica usando de uma forma exagerada, sem limites, e passa às vezes a ter vídeos que são vídeos negativos, que não ajudam a crescer, mas muito pelo contrário, até atrapalha o desenvolvimento daquela vida, daquela pessoa, daquele jovem, não é, Gabi? Sim, porque a internet, ela exige um padrão que muitas pessoas se perdem de si mesmos, tentando se encaixar naquilo, se enquadrar. Então, esse é um dos maiores motivos pelo qual muitos adolescentes têm a questão da ansiedade, depressão, porque a internet, ela é muito... Como posso dizer? Mas ela não é tão boa nesse sentido, porque ela cobra um padrão que não existe. Então as pessoas deixam de ser elas mesmas e se afastam de tudo que é bom por isso. Isso é muito importante. Quando você fala essa questão, eu encontro jovens obesas que estão querendo emagrecer por conta, muitas vezes, de vídeo, de internet. Eu tenho que ter uma forma tal. Ninguém precisa se preocupar com isso, caros amigos, irmãos e jovens. Nós temos que ser o que nós somos. Sabe, se você nasceu de cabelo loiro, cabelo preto, se você é negra, não tem essa questão. Você não tem que se preocupar o que a mídia, o que a propaganda passa, que muitas vezes passa informações e comunicações errôneas. Então, aquela jovem, sabe, que se preocupa, mas as minhas bonecas todas eram tudo que nem a Barbie. Não precisa ser que nem a Barbie. Às vezes você é uma pessoa obesa e maravilhosa, uma pessoa que você tem muito a crescer. Então, caros jovens, nós não podemos ser o quê? Escravos da internet, nós não podemos ser escravos da mídia, nós temos que ser autênticos. E o jovem tem muito isso, Gabi, sabe? O jovem tem muito isso, ele quer ser autêntico. Então ele pinta o cabelo do jeito que ele acha melhor, ele gosta de usar roupas próprias, e isso é muito bonito, isso é muito gostoso entre os jovens. Nós aprendemos muito com os jovens, nós aprendemos, Gabi, muito com as crianças. As crianças, elas trazem uma sabedoria própria, e conversando com as crianças, como nós adultos crescemos, não é? Com certeza. Você é uma jovem que eu vejo assim, iluminada. Você passou momentos difíceis na sua infância, momentos de saúde, e você conseguiu superar, você conseguiu enfrentar. Então, parabéns às pessoas que estão do seu lado, a sua avó tão querida, que está sempre do seu lado, te ajudando, sabe? A todos os familiares, seus irmãos, sempre dando apoio, te ajudando. Você é uma pessoa que passa para todos nós essa questão de superação de problemas. Você, além de superar, você perdoa a tudo que está à sua volta, as pessoas que fazem alguma indiferença a ti, você sabe enfrentar, você sabe perdoar, e isso te deixa, sabe, assim, cada vez mais próxima e com conexão com o divino, conexão com Deus, porque eu sei que você tem um amor muito grande a Deus e à Mãe Natureza. Muito obrigada, foi um prazer estar contigo aqui na TV Cidade. E Gabi é uma jovem que vai estar em alguns programas fazendo companhia e realmente refletindo muitos problemas e muitas situações aqui no nosso programa. Eu quero desejar a todos os jovens, nós temos muito assunto ainda a falar, a questão das drogas, a questão, sabe, de diferenças. Então, são muitos assuntos. Hoje foi um primeiro programa, Gabi, mas nós vamos voltar a conversar e, quem sabe, até com um grupo de jovens aqui na TV Cidade,
que eu gosto muito de trabalhar com jovens. E eu quero desejar a todos muita luz, muita paz, que todos tenham essa questão do discernimento, essa questão do estudo, sabe? Essa questão do amor a Deus. Quando você falou da questão da religião, não importa a bandeira, não importa a religião, mas ter um dogma de fé, acreditar, nós estamos aqui e nada disso, sabe, eu vejo assim, tudo é passageiro, é tudo muito rápido, mas acreditar que Deus está contigo e Deus nos dá essa luz para que possamos vencer todos os problemas. Muito obrigada, e obrigada a Gabriela, a escola que você estuda, que vocês tenham muito sucesso, tá? Agradecer a todos, os amigos, jovens, e que possamos caminhar sempre nessa trilha do caminho do crescente, sempre crescendo com o amor de Deus, que Deus está sempre do nosso lado e não abandona ninguém, e também a Mãe Natureza. Muito obrigada a todos, muita paz, muito amor no coração, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada. O itaubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado.